O preço de não seguir a Cristo. Pregador, Paul Washer. Como sempre é um privilégio tremendo estar aqui. Tenho muita alegria no meu coração. Parece que vou explodir ou podem imaginar. Vou lhes contar. Esta manhã, por volta das 4h30, o Senhor, acredito, o Senhor despertou-me e lidou comigo, e falou sobre pequenas raposas que estavam a arruinar a vinha do Senhor, sobre pequenos pecados, que não são pequenos, de todo. E deu-me um tempo maravilhoso, para que eu visse a minha necessidade de graça, e pedir perdão, e deleitar-me no perdão. E o que é maravilhoso é que tenho caminhado com o Senhor há 26 anos e depois do tempo de oração, depois me levantar e estar a estudar, e tudo isso. Eu estava inundado com o gozo que estava no meu coração. Depois de 26 anos já devia ter percebido, as coisas correm bem porque estão bem. Eu louvo a Deus por quem Ele é. É tão gentil, está sempre a trabalhar em nós para nos santificar, mudar-nos, moldar-nos. Não há grandes homens de Deus. Só há homens pobres, fracos, pecadores que têm um grande e misericordioso Deus. Devemos sempre lembrarmos-nos disto. Estamos a falar de seguir a Cristo, a qualquer custo, mas esta manhã vou pregar sobre Cristo. Vou começar sempre com Ele em tudo porque não faz sentido lidar com qualquer outra coisa até que tenhamos lidado com Ele. Mas, possivelmente, esta semana, algumas das coisas que vamos meditar vai ser o bem, o preço de seguir a Cristo. Mas já pensaram no preço de não seguir a Cristo? Já pensaste o quanto já perdeste nesta vida porque te entregaste às vaidades deste mundo em vez de te entregares para seguir a Cristo? Outra das coisas que vamos pensar é esta: a vida cristã e as missões são sobrenaturais. Eu concordo com as músicas que cantamos hoje, e são maravilhosas e procuram mover e atingir as pessoas. Lamento, não é suficiente, e isso não vai acontecer. Uma canção não vai fazer isso. Temos que ser cheios com o Espírito Santo. Cheios com o Espírito Santo, e então, testemunhar não será mais um trabalho. Haverá um fluxo desse grande poder a mover-se em ti. E digo-vos, eu vou dizer certas coisas, e até dar explicação, vocês vão pensar que eu sou carismático, mas digo-vos, só porque há todo tipo de heresia, lá fora, em relação ao Espírito Santo, não significa que vá permitir que eles retirem de mim o ministério do Espírito Santo. Eu sei isto. Não podemos respirar, se estivermos separados da plenitude do Espírito Santo. Não podemos servir a Cristo, se estivermos separados da plenitude do Espírito Santo. E há milhares de canções que procuram mover o teu coração a fazer bem as coisas. Mas tu não as farás, não conseguirás fazer, a menos que sejas cheio com o Espírito Santo. É tudo. Esta manhã vamos falar muito sobre Cristo, sobre Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. 2 www.portaltestemunho.blogspot.com. Ao longo dos tempos, alguns dos maiores teólogos da Igreja tiveram medo de tocar nesta passagem. O que significa? Aquele que Isaías viu no templo, aquele de quem os anjos cantam santo, 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 naquele madeiro, aquele que não conheceu pecado, foi feito pecado por nós. Isto é algo que temos que entender. Temos que o entender. Mesmo começando com um texto como este, deixem-me dizer isto: se a tua mente está devagar, devias cair sobre o teu rosto agora mesmo e chorar porque uma passagem como esta, sobre o Cristo que te redimiu, pode ser lida e tu continuas apático. Se pensas que fui longe demais, quero que saibas que o teu coração está errado e te deves arrepender. Não há maior mensagem, não há maior pensamento do que sobre o que Cristo fez por nós na cruz. E se isto não te toca, é porque o teu coração está morto. Podes ter religião. Podes ser evangélico. Podes ter feito aquela oração do pecador milhares de vezes, mas posso garantir-te, não conheces Deus. Então vamos falar de Cristo e da cruz, porque esta é a motivação principal para tudo. Se tens alguma motivação na vida cristã que não seja Jesus Cristo, então és um idólatra. Se procuras fazer as coisas porque é correto fazê-las, porque é moralmente correto, porque honram esta ou aquela pessoa, é idolatria. Tudo o que fazemos,
façamos para ele. E quanto mais sabemos sobre ele, mais seremos atraídos, tocados, fortalecidos para o seguir e precisamos ouvir o Evangelho, de novo, e de novo, e de novo. Precisa ser exposto e explicado. Precisa ser crido pelo pregador, sabendo que não precisa de outra ferramenta. O Evangelho é suficiente. O Evangelho é a única mensagem que pode salvar. Ele precisa saber como a expor e precisa saber como, então, chamar os homens a Cristo. Não pedindo-lhes que repitam uma oração, mas comandando com a autoridade de Deus, arrependam-se e creiam no Evangelho. Temos que começar uma organização de missões, e uma conferência de missões, com a mensagem do Evangelho. Eu fico espantado, em tantas conferências que vou, ouço sobre como devemos pregar aos perdidos, e isso está certo, de como o mundo precisa de um Salvador, e isso é verdade. Ouço estatísticas e metodologias, e a maioria delas são más. O que precisamos é entender a mensagem, a única mensagem que tem o poder para salvar. Vamos ao nosso texto. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Pensem nisto, pensem profundamente nisto. Ele não conheceu o pecado. Veem um milagre nisto. Pensem nisto desta forma, nunca houve, e para os pregadores que acham que chegaram à perfeição sem pecado, ou para os cristãos que acham que nunca pecam, digam-lhes isto, nunca houve um momento da tua vida, quer enquanto pagão quer enquanto cristão. Nunca houve um momento na tua vida que tenhas amado Deus como ele deve ser amado. Uma vez perguntaram-me, qual é o maior pecado? Eu disse, bem, nunca pensei nisso dessa forma. Acho que tenho que pensar sobre isso. Pensei um pouco e disse, suponho que o maior pecado seja quebrar o maior mandamento. E o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, mente e força. E estou aqui hoje para vos dizer que vocês nunca fizeram isso, nunca. E ainda. Ouçam-me. Nunca houve um único momento que Cristo não tenha amado o Senhor seu Deus com todo o seu coração, alma, mente e força. Isto leva a obediência a um nível completamente diferente, não é? Leva a perfeição sem pecado a um nível completamente diferente. Nunca, nenhuma vez, nunca houve um pensamento, nunca houve uma ação na qual ele não amasse o Senhor seu Deus com toda a força do seu ser. Então, quando diz que não conheceu pecado, uau! Nunca houve nenhum momento ou uma ação, na tua vida onde tenhas feito, pensado ou dito tudo para a glória de Deus. E nunca houve um momento na vida do capitão da tua salvação que ele não tenha feito tudo o que fez para a glória de Deus. A natureza miraculosa da vida de Cristo desde o momento em que nasceu ao momento da sua morte, ele amou o Senhor seu Deus com todo o coração, alma, mente e força. E tudo o que fez, seja comer ou beber, fez para a glória do seu Pai. Temos aqui o suficiente para não fazermos nada além de nos sentarmos aqui, nos próximos 7 dias, ponderarmos sobre o que acabei de dizer. Há verdade e majestade suficiente no que acabamos de ouvir para nos levar a fazer missões pelo mundo 1 milhão de vezes. A grandeza, a supremacia, a excelência do homem Cristo Jesus. Mas agora diz aqui, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado. O fez pecado. O que isto significa? O que isto significa? Pode-se dizer muita coisa, mas consegues explicar isto? O que significa que Cristo foi feito pecado? Significa que quando estava naquele madeiro se tornou impuro, se tornou corrompido, que a sua natureza, a sua pessoa, se tornou em algo vil, repugnante, pecador. O que significa que ele foi feito pecado? A resposta está no mesmo texto. Vejam o verso 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Como Cristo se tornou pecado? Como foi ele feito pecado? Como é que nós nos tornamos justos? Quando cremos no Evangelho. Então está aqui a resposta. No momento em que a pessoa crê no Evangelho, não se torna num ser justo. Quero com isto dizer que no momento em que creem, a sua natureza, o seu ser completo, não é tão transformado que se torne em um ser perfeitamente justo e nunca mais pequem. Não é o que a Bíblia ensina. Não nos é injetada uma graça especial que nos deixe imunes ao pecado.
No momento em que cresce em Cristo não te tornaste um ser justo, e posso provar isto. Ainda peças. O que te aconteceu no momento em que cresce em Cristo foi seres judicialmente, legalmente declarado justo perante o trono de Deus. Foi uma declaração judicial perante o trono de Deus. És justo, não pela tua virtude, não pelo teu mérito, mas pela virtude e méritos de outro, Jesus Cristo, o Senhor. Portanto, crendo em Cristo somos legalmente declarados justos perante o trono de Deus e aqui há uma palavra importante, Deus trata-nos como justos, como perfeitamente justos em Cristo. Então, agora entendemos como ele foi feito pecado. Quando Jesus Cristo estava naquela cruz, a sua natureza não se tornou contaminada. Ele não se tornou um ser corrupto, viu? Mas os nossos pecados foram-lhe imputados, e perante o trono de Deus ele foi considerado, declarado culpado. E foi tratado por Deus como culpado. Ele sempre foi e é e será o Cordeiro de Deus sem mancha. Mas naquele madeiro, os pecados do seu povo foram-lhe imputados. Vem do latim imputare, que significa pensar ou considerar. Ele foi legalmente declarado culpado, e Deus tratou-o como um Deus justo trataria o perverso, e isto é terrível. É isto que significa. Agora pensem numa coisa. Sei que é uma ilustração comum, vulgar, mas é a melhor que encontro. Pensem por um momento. Uma coisa é um pecador, que odeia Deus, estar perante o trono de Deus como culpado e ser tratado como culpado. É terrível, e vai muito para além destas palavras. Mas é uma coisa completamente diferente o precioso e santo Filho do Deus vivo estar perante o seu Pai, e o seu Pai declará-lo culpado e ter o seu Pai a tratá-lo como infiel, incumpridor da lei, como criminoso. Essa tolice que Deus fez às pessoas porque estava sozinho. Deus não fez as pessoas por alguma necessidade. Ele fez as pessoas do excesso da sua abundância, não da sua carência. E ele não estava sozinho porque na Trindade temos esta eterna, gloriosa relação entre o Pai e o Filho. O Filho sempre como o deleite do Pai. Eles não precisam de absolutamente nada, de nada nem de ninguém fora deles mesmos. Não precisavam de céu. Não precisavam de terra, não precisavam de anjos nem homens. Mas esta perfeita unidade, naquele madeiro foi quebrada, foi quebrada. Pensem nisto. Vamos dizer que duas senhoras aqui, que evangelizam muito e são muito piedosas, e que se preocupam com as almas, vão a Detroit ou Chicago, ou alguma área urbana, e decidem partilhar o evangelho com as prostitutas. E, então, enquanto partilham o evangelho com um grupo endurecido e seco de prostitutas, a polícia vem com um carro, junta todas as prostitutas e atira-as para o carro e por estarem ali, estas duas queridas irmãs são atiradas para o carro com elas. As prostitutas endurecidas vão estar rir-se, vão estar com risinhos, a dizer piadas ali no carro. Isto já lhes aconteceu milhares de vezes. Não é um problema para elas. As duas amadas irmãs vão estar ali sentadas, quase ao ponto de terem náuseas, aterrorizadas, a sentirem-se horríveis, desejando morrer, ou esconder-se, ou fugir. Chegam à esquadra e todos os nomes e impressões digitais são anotados, e são maltratadas. As raparigas estão todas ali sentadas numa cela, a rirem e a comentarem o quão rapidamente vão sair dali. Mas as duas cristãs estão ali sentadas, de novo, quase sem conseguirem respirar, tão cheias de vergonha, de culpa, tão associadas com o mal. É algo que não conhecem. É algo que não é comum para elas. E, como disse, esta é uma ilustração pobre, mas tu e eu nascemos como criaturas que bebem iniquidade como água, deleitamo-nos no pecado e orgulhamo-nos nele. Já não conseguimos entender a perversão, a maldade do nosso pecado, como um peixe não entende que está molhado. Mas Cristo, que não conheceu pecado, tornou-se pecado. Antes de virmos a conhecer Cristo, vivíamos debaixo da ira de Deus de tal forma que o apóstolo Paulo nos chamou de filhos da ira. Cristo nunca conheceu nada além do favor do seu Pai, nunca conheceu nada além do "Este é meu filho amado, em quem me comprazo", e naquela cruz, tudo mudou. Tudo mudou. Bem, vamos ver várias coisas. Eu hoje trouxe umas notas, porque há tanto. Isto é algo intrincado. Quero que vejam isto. É muito importante. Cristo suportou o nosso pecado e Cristo tornou-se maldição. E vocês dizem, sim, irmão Paul, já ouvimos alguns dos teus sermões,
em que pregas sobre isso. Não. Agora vamos mais fundo. Penso que foi há 2 anos atrás, quando estava aqui, que falei algo sobre isto, mas vamos mais longe agora. Cristo tornou-se maldição naquele madeiro. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas 3:10. Tu estás debaixo de uma maldição. Para seres redimido da maldição, Cristo teve que sofrer a maldição no teu lugar. Ele teve que se tornar maldição. Cristo redimiu-nos da maldição da lei, sendo feito, tendo se tornado, maldição no nosso lugar. O que é uma maldição? É o completo oposto de bênção. E o que quero fazer hoje, é ir vendo as bênçãos e virá-las de cabeça para baixo, para vos mostrar o que é o oposto de bênção. E quero ir vendo as maldições e mostrar que cada maldição da aliança, todas, em toda a Bíblia, caíram sobre a cabeça do Filho de Deus quando estava no madeiro. Cada maldição que devia cair sobre, e esmagar aquele que violasse a aliança, que somos tu e eu, caiu sobre ele, para que fossemos poupados. Primeiro que tudo, se querem saber alguma coisa sobre maldição, pensem em algo sobre bênção. Uma das melhores passagens que temos sobre bênçãos em toda a Bíblia é a das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5. Mas quero virá-las ao contrário. Vocês conhecem. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E assim por diante. Mas agora vamos virá-las ao contrário, e quero que entendam que foi isto que caiu sobre Cristo. Segundo Mateus 5, aos benditos é garantido o reino dos céus, mas aos malditos é recusada a entrada. Os benditos recebem conforto divino, benditos os que choram porque serão consolados, mas os malditos são objeto de ira divina, e assim foi Cristo. Os benditos serão fartos, mas os malditos morrerão miseráveis e desgraçados. Os benditos recebem misericórdia. Os malditos são condenados sem misericórdia. Os benditos verão a Deus. Os malditos são lançados fora da sua presença. Os benditos são filhos e filhas de Deus e os malditos são renegados em vergonha. Foi isto que caiu sobre Cristo. Ouçam-me. Ouçam-me com atenção. Se só puderem reter uma coisa de tudo o que disse esta semana, retenham isto: só pode ser abençoado em alguma coisa, porque ele morreu amaldiçoado em tudo. Isto tem um significado novo quando perguntam, como tens ido, e respondes, abençoado. Enquanto pensas, abençoado, que os teus lábios tremam por um momento, porque tu só és abençoado porque ele morreu amaldiçoado. Como é que podemos tão facilmente aprender, nestes tempos tão superficiais, como aprendemos a brincar aos berlindes com os diamantes de Deus? Este vosso cumprimento de que tanto se gabam, e com razão o pensem no preço cada vez que ele sair da vossa boca. Pensem no preço. Houve um negócio. Tu agora és bendito, mas só porque ele foi maldito. Há uma ilustração sobre o que significa ser maldito, que uso há anos. Não consigo encontrar nenhuma melhor. É a seguinte: dizer que alguém está debaixo da maldição da lei, da maldição de Deus, por causa do seu pecado, é dizer isto: o pior que os amaldiçoados vão ouvir, quando derem o primeiro passo no inferno, é toda a criação, de pé, a aplaudir Deus, porque livrou a terra destas pessoas. Vejam, é por isto que já não há muito poder na pregação do Evangelho, porque temos demasiado medo de dizer coisas destas. Livres deles, foram para a eterna destruição. Todavia, Cristo redimiu-nos dessa maldição tomando essa sentença sobre si. Assim, sofreu fora das portas da cidade. Quero fazer uma coisa. Eu fui ver as maldições, na velha aliança, na lei mosaica, e tirei-as, porque o que vocês têm que entender é se essas maldições deviam cair sobre a cabeça do violador da aliança, que és tu. E quero mostrar-vos como estas maldições da aliança, em vez de caírem sobre ti, caíram sobre o único, desde sempre, que guardou a aliança, que é o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Nos livros da lei descobrimos que é dito a Moisés que divida o povo de Deus. E devem ficar em duas montanhas diferentes. Os que estão no Monte Ebal devem declarar todas as maldições de Deus sobre os que violam a aliança, os desobedientes à lei. E os que estão no Monte Gerizim devem declarar todas as bênçãos que devem cair sobre a cabeça do que cumpre a aliança,
Vamos ver as maldições, mas vamos ver como se aplicam a Jesus Cristo quando ele carregava o nosso pecado naquele madeiro. Ele está na cruz e clama, uma frase importante, que nos é traduzida como: meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27:46. E a resposta do céu, do trono do Pai é esta: o Senhor Deus Todo-Poderoso te condena. O Cristo olha ao céu e clama: meu Deus, por que me desamparaste? Nenhuma palavra de consolação, apenas isto: o Senhor teu Deus te condena. E continua. Estas são todas as maldições, palavra a palavra. O julgamento divino cai sobre Cristo pendurado no madeiro, e diz: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças. Deuteronômio 28:20, o Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração, e apalparás ao meio-dia. Deuteronômio 28:28, achas estranho que tenha ficado tão escuro naquela altura? E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não haverá quem te salve. Deuteronômio 28:29, o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Deuteronômio 28:16,19, e os teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti, será de ferro. Deuteronômio 28:23, e serás por pasmo, por ditado, e por fábula, entre todos os povos. Deuteronômio 28:37, todas estas maldições venham sobre ti e te persigam, e te alcancem até seres destruído, porque não obedeceste ao Senhor te Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, que te ordenou. Pensem nisto: o único que guardou a aliança, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, quando tomou o nosso pecado sobre si, foi tratado como culpado, e o único que guardou a aliança, foi tratado como o único que violou a aliança. E todas as maldições da lei, do trono de Deus, são atiradas sobre ele. Vamos continuar com as maldições da lei. Enquanto Cristo tomava o nosso pecado no Calvário, ele foi maldito, como aquele que faz um ídolo, e o põe em lugar escondido. Foi assim que o Pai o tratou. Ele foi maldito como aquele que despreza o seu pai ou mãe, Deuteronômio 27:16, como que remove os limites do seu próximo, o que faz que o cego erre de caminho, Deuteronômio 27:17,18, ele foi maldito como o que perverte o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva. Deuteronômio 27:19, foi maldito como o que é culpado de toda forma de imoralidade e perversão, que fere o próximo em secreto ou aceita suborno para ferir um inocente. Deuteronômio 27:20-25, foi maldito como o que não confirma as palavras da lei, não as cumprindo. Deuteronômio 27:26, querem falar dos sofrimentos de Cristo. Tirem todo o romantismo da coroa de espinhos e do chicote nas suas costas. Não entendes a cruz? Não é a dor da cruz. A dor da cruz não é o que homens fracos fizeram ao poderoso Messias, a dor da cruz é o que Deus, o Pai, fez ao seu Filho unigênito. Alguns de vocês nunca ouviram tal pregação. E ainda afirmam ser pregadores do Evangelho, conservador, fundamental e todos esses termos. Isto é a verdadeira cruz. Há uma passagem em Provérbios que diz: como ao pássaro vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem causa não virá. Provérbios 26:2, então como estas maldições vieram sobre o Cristo, aquele que Isaías chama o renovo. Não havia causa nele e mesmo os seus inimigos não podiam encontrar razões para o condenarem. Foi porque ele tomou, como diziam os velhos pregadores baptistas, ele tomou o teu lugar perante a lei. Carregou a tua culpa. Foi condenado por um Deus santo como devias tu ter sido, para satisfazer a justiça, apaziguar a ira de Deus e fazer com que fosse possível que um Deus santo e justo perdoasse homens perversos, e continuar a ser santo e justo. Vamos continuar, vamos ver algumas notas. Salmos 32, vou lê-lo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Vamos à cruz e virar este texto ao contrário. O pecado é imputado a Cristo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada,
e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Mas na cruz, o pecado foi imputado a Cristo. Ele foi exposto perante Deus e os exércitos do céu. Foi catalogado perante os homens. A tua iniquidade que ele carregou não lhe foi perdoada, mas ele foi esmagado debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. Foi o que aconteceu. E na renovação das alianças mosaica, em Moabe, há uma passagem muito importante que explica o que acontecerá àquele que não obedecer a todas as palavras escritas no livro da lei, para as cumprir. É isto que diz: ouçam. Fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra esse homem, e toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Deuteronômio 29:20. Ouçam isto. E o Senhor o separará para mal, de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições da aliança escrita no livro desta lei. Deuteronômio 29:21. Aquele que quebra a aliança deve ser separado, e sobre a sua cabeça devem cair todas as maldições. Mas os violadores da aliança agora são salvos porque o único homem que andou neste planeta e cumpriu a aliança, foi separado no lugar deles. E toda a ira feroz de Deus contra o mal, caiu sobre o Filho de Deus que tomou o lugar do seu povo. Lembram-se? Espero que sim, que em Números 6 há a bênção sacerdotal. Vamos ler, venham comigo a Números 6 por um pouco, verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma das maiores questões teológicas e filosóficas nas Escrituras é esta: se Deus é bom, não pode fazer isto. Se Deus é justo, não pode fazer aquilo. Por quê? Porque nós somos perversos e um Deus justo deve agir de forma justa conosco. Às vezes, quando estou a falar numa universidade, sei que está tudo contra mim, sei que eles acham que vou subir ao palco e começar a falar sobre justiça, santidade, ira e tudo isso, e estão ali à espera para debater, e gritar, e berrar. Então ponho-me perante a audiência da universidade e digo isto: vocês têm um grande problema. E sei que todos ficam a pensar: sim, temos este grande problema por causa da tua visão puritana de Deus. Não, vocês têm um grande problema, um problema terrível, que é este: Deus é bom. E posso ver nos olhos deles: bem, qual é o problema com isso? O problema é este: ele é bom e tu és mau. E porque ele é bom e eterno, tem que lidar com pessoas más e sem amor como tu. Então, como pode Deus declarar uma bênção como esta sobre do povo de Israel? Como pode declarar uma bênção como esta sobre ti? Por isto, porque o Senhor olhou para o seu unigênito filho naquele madeiro, naquele dia, e disse: o Senhor te amaldiçoa, e entrega-te à destruição. O Senhor tira a luz da sua presença de ti, e condena-te. O Senhor retira o seu rosto de ti, e enche-te de desolação. Agora, vamos falar um pouco da ira de Deus. Pregador, eu já ouvi milhares de sermões de Páscoa, e a maioria deles deixa-me doente, porque eles falam muito tempo, falam, e falam, e falam e falam sobre a coroa de espinhos e as chicotadas nas costas, e os cravos nas mãos, e a lança no lado, e falam sobre o sofrimento físico de Jesus Cristo. Cristo realmente sofreu fisicamente. É uma parte da nossa redenção. Era necessária. Tínhamos que ser salvos por um sacrifício de sangue. Mas se ficas por aí, não disseste às pessoas nada sobre a cruz, nada. Porque, como disse milhares de vezes, a dor da cruz não é só o que os homens fizeram a Cristo. É o que Deus fez ao seu Filho. Ele está num jardim e clama 3 vezes: passa de mim este cálice, passa de mim este cálice, passa de mim este cálice. Já ouvi pregadores dizerem que é a cruz romana, que é o chicote de 9 fios, que usavam. É isto e aquilo, tudo e mais alguma coisa. Deixem-me perguntar-vos uma coisa: já leram a história da Igreja? Se sim, percebem que nos séculos seguintes, após a morte e ressurreição do Messias, houve inúmeros cristãos que morreram numa cruz, ou mesmo crucificados de cabeça para baixo, ou cobertos de combustível e postos em fogo, para serem candeeiros nas ruas de Roma. E a história diz-nos que a grande maioria destes cristãos seguiam para serem crucificados, cantando hinos cheios de gozo,
e alegrando-se porque podiam sofrer o mesmo destino do seu Senhor. E vão me dizer que um grupo de pequeninos e mortais cristãos são mais valentes e bravos do que o capitão da sua salvação. Vão me dizer que Cristo tremeu ao chicote romano. Ele ri-se das legiões romanas. O que estava no cálice? Nunca me vou esquecer quando estava a ensinar numa escola clássica reformada, fantástica, e disse-lhes: hoje vou ensinar sobre propiciação. Eles disseram que ia ensinar para todo o corpo de estudantes. Eu disse: bem, vou ensinar sobre propiciação. Quem vai estar lá? Disseram: do jardim de infância até ao 12º ano. Ok. E o diretor olhou para mim e disse: não vai ser um problema. Então, cheguei e comecei a ensinar e por fim disse: estudantes, o que estava no cálice? O que estava no cálice? Nunca vou esquecer, uma menina de 8 ou 9 anos levantou a mão. Eu disse: sim, querida. Ela levantou-se, pôs a mão na secretária e disse: Senhor, a ira do Deus Todo-Poderoso estava no cálice. Da boca das crianças, aquilo que a maioria dos pregadores evangélicos, se sabe, nunca ensina. Mas ela sabia-o claramente. Ouçam isto. Só quero ler algo dos profetas. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. Salmos 75:8. O que estava no cálice? A ira de Deus. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei. Para que bebam e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada, que eu enviarei entre eles. Jeremias 25:15,16. Mas era Cristo que estava no madeiro, que tomou da mão de Deus o cálice da sua ira, e o bebeu no lugar do seu povo, o povo. Isto é o Evangelho. Imagina que estás a uns 200 metros de uma barragem, que tem uns 10.000 quilômetros de altura e de largura, que está cheia de água até ao topo. Tu e a tua pequena vila, e de repente, num instante, o muro da barragem é derrubado e faz uma inundação enorme, um dilúvio. Não importa com quanta força nades, não importa quanto tempo ou o nível da tua resistência. Não há esperança. Nem os mais rápidos conseguem fugir. Vocês vão ser esmagados, todos. E mesmo antes de a água atingir a vila, a terra abre-se e engole o poderoso dilúvio, ao ponto de não haver nem mais uma gota de água, nem nos teus sapatos. Foi assim a ira de Deus contra ti, foi assim que Cristo a bebeu, de forma que nem uma gota sobrou para ti. Imagina uma mó de 5.000 quilogramas, com outra mó de 5.000 quilogramas em cima. Alguém roda uma contra a outra e de repente põe um grão de trigo entre elas. Não dura nem um momento, ou uma fração de um momento fechado, pressionado pelo peso, desfaz-se. Não sobra nada dele. A menos que o grão de trigo caia na terra e morra, fica ele só, mas se morrer, debaixo da ira de Deus, dá muito fruto. Ver João 12:24, quero citar uma passagem, e vou também dar a sua interpretação, do meu autor favorito e da minha obra preferida, além das Escrituras. É John Flavel, sobre as glórias essenciais de Cristo. Leiam-no, por favor. Não consigo lê-lo sem chorar, nem pensar nele sem me sentir a dançar. Nunca vi tal exaltação a não ser nas Escrituras. Eu chamo a isto, o acordo do Pai. John Flavel monta-nos uma cena na eternidade, o Pai e o Filho a falarem sobre o homem e sobre a queda do homem. É este o seu diálogo. Aqui pode supor, diz John Flavel, o que o Pai diz quando negocia com Cristo por ti. O Pai diz: meu filho, aqui está um grupo de pobres e miseráveis almas. Eles arruinaram-se e agora estão à mercê da minha justiça. Perguntamos às vezes: és salvo? Sim. De que? Do pecado. Não, não, meu amigo. O pecado não estava antes de ti. Quando um homem é salvo de Deus. A justiça de Deus estava para vir sobre ti. Deus salvou-te dele mesmo, Deus salvou-te para ele mesmo e Deus salvou-te por ele. Ele interpôs contra a sua própria justiça, que para sobre ti. Agora estão à mercê da minha justiça. A justiça exige ser satisfeita neles. Deus não pode simplesmente perdoar. A sua justiça deve ser satisfeita primeiro. Ele diz:
a justiça exige ser satisfeita neles ou vai ser satisfeita por si mesma na sua eterna ruína? O que será feito por estas almas? E Cristo responde, e diz, ó meu Pai, tal é o meu amor e compaixão por eles que prefiro, em vez de eles perecer eternamente, ser eu responsável por eles, como sua garantia. Vejam a linguagem, traz todas as faturas, para eu ver quanto te devem. O que está a dizer? Há muitas pessoas que se comprometem a amar, e quando as coisas ficam muito duras, muito caras, dizem, não, nunca pretendi isto. Não, não. Isto já foi longe demais. Não sabia o que estava a fazer quando me comprometi. O poderoso Cristo está perante o Pai e diz, traz as faturas. Mostra-me precisamente quanto te devem. Assim, quando ele se fez carne, quando deixou as glórias do céu, sabia exatamente o que estava a fazer. Sabia precisamente quanto iria custar. Ele diz, traz todas as faturas, para eu ver quanto te devem. Senhor, trá-las todas. Isto é lindo. Isto é a doutrina da justificação. Traz todas as faturas, para que não haja mais contas a fazer com eles. Quando se está nas florestas da Amazônia, um dilúvio, uma chuvada pode vir tão rapidamente, que enche o teu barco em 5 minutos. Da Amazônia, um dilúvio, uma chuvada pode vir tão rapidamente, que enche o teu barco em 5 minutos e tu afundas-te. Uma tempestade a cair no rio, é terrível, o vento a soprar tenta chegar ao outro lado. Esperas que, de alguma forma, antes de chegar a ti, a tempestade amaine, se aquiete, diminua, vá noutra direção. E o que o pai está a dizer ao filho é, filho, se fizeres isso, não esperes calmaria. A plena fossa da minha ira e justiça que devia cair sobre eles, será derramada em ti. Ele diz isto, se eu os livro a eles, não te vou livrar a ti, filho. O filho responde, aceito, pai. Assim seja. Cobra de mim. Sou capaz de cumprir. E ainda que implique desgraça para mim, embora exija que me prive de toda a minha riqueza, e esvazie dos meus tesouros, mesmo assim aceito de bom grado. Quero terminar no livro de Gênesis. Um velho homem é aqui testado em relação aos ídolos no seu coração. Deus chega-se a Abraão e diz, toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas. Gênesis 22:2, acham que Deus nos está a tentar dizer algo aqui. Acham que Deus talvez esteja a apontar para algo muito mais além, alguém muito mais glorioso do que o filho de Abraão. Ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. E o velho homem obedece. Toma o seu filho. É notável. Nos escritos do Velho Testamento podemos ver isto. Parece indicar que o que acontece aqui é para nos ensinar algo, e não vemos nenhuma luta da parte de Isaque. Está isto a apontar para algo muito maior. Este filho, este único filho, que Abraão amava, entrega-se no altar e o velho homem levanta o cutelo, possivelmente põe a mão na fronte do seu filho, e enquanto ele é dado em sacrifício pela vontade de Deus, e ele baixa o cutelo, a sua mão é parada e ele ouve, Abraão, Abraão. Não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22:12, e Abraão olha e vê um carneiro preso num arbusto pelos chifres. E ele chama aquele lugar Yahvé, ou Jeová, Jire, o Senhor proverá. E toda a gente suspira de alívio, que final bonito para a história. Só há um problema, não é um final. É um intervalo. Centenas de anos depois, passadas centenas e centenas de anos, a cortina volta a abrir-se. E ali está Jesus Cristo pendurado, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, a quem ele ama. E clama, meu Deus, por que me desamparaste? E Deus tira o cutelo da mão de Abraão e sacrifica o seu filho unigênito no teu lugar. É por isso que quando ouço estes pregadores da TV. Por favor, eu não sou um homem violento, e certamente não sou um homem forte. Mas nunca apontes para o teu novo carro e digas, Jeová Jire, o que eu te vou dizer é que o teu carro morra contigo. Jeová Jire não está a falar da provisão de um carro. É a provisão de um cordeiro. O Senhor proverá um cordeiro, que deve morrer debaixo da ira de Deus.
Deus disse isto a Abraão: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Agora tu, e eu, que cremos, podemos dizer a Deus: Deus, meu Deus, eu sei que me amas, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho, que amas. Missões. Precisamos ser impulsionados, quanto às missões. Precisamos ser tocados, motivados. Que a tua motivação morra contigo. Não me importo nem um pouco com a motivação, se ela não te leva à devoção. Se ela não te move para missões, nada vai ajudar esse teu coração morto e frio. É Cristo. Dar importância a Cristo. O mundo precisa ouvir o Evangelho real, missões, plantar igrejas, o crescimento da igreja e tudo isso, tantas ideias e sistemas culturais, e isto, e aquilo, a relevância e toda essa atrapalhada na comunidade evangélica. Sabem por que é que isso é preciso? Porque as pessoas já não entendem o Evangelho, as pessoas que o deviam pregar não entendem. Temos que ter qualquer bugiganga rasca para tentar encontrar algum poder, tentar encontrar alguma relevância porque não conhecemos o Evangelho. Os homens são duros. Os homens estão mortos como pedras. Os homens pelo mundo odeiam a Deus. Não há pessoas neste mundo à nossa espera para que possamos ir a elas e falar-lhes. Quando vais e falas, elas nem te querem ouvir. Mas tu vais, por ele. E, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito de Deus descerá e levantará os mortos e ele levantará um povo para si mesmo. Ele não o fará encontrando alguma chave cultural para abrir o coração de um grupo de pessoas. Ele vai fazê-lo através da tua fiel pregação do Evangelho. O que este mundo precisa hoje é de pregadores que preguem o Evangelho, sempre, e sempre, e sempre. Já leram? Eu desafio-vos a lerem centenas, milhares, de sermões de Spurgeon. Sabem o que vão encontrar? Quando lerem o primeiro, vão ler todos. Ele prega sobre um tema, Cristo. Não importa qual seja o texto. Ele vai acabar em Cristo na mesma. Vai falar na cruz. Vai falar na justiça de Deus a ser satisfeita e a sua ira apaziguada. Espantam-se que Spurgeon seja considerado o maior pregador de sempre. Digo-vos porque ele conhecia o Evangelho, e isso era tudo o que ele pregava. Nunca se tornava aborrecido para ele. Não precisamos mais missionários. Não precisamos. Há mais atividade missionária neste mundo hoje do que jamais tem existido. Todo tipo de organizações missionárias, todo tipo de missionários, de ministérios. Mas quanto de tudo isto tem a ver com a transmissão da doutrina verdadeira, bíblica, do ensino da palavra de Deus aos povos? Se sais para o campo, não leves contigo um sistema. Nenhuma estratégia. Não leves as coisas que andam a ensinar hoje como as essenciais, em missões. Leva a tua Bíblia. Vais para uma praça, abres a Bíblia e pregas Cristo. Não o moderno e contemporâneo evangelho das 4 leis espirituais, ou 5 coisas que Deus quer que saibas sobre Jesus. Mas o evangelho real. Prega-o e chama os homens ao arrependimento, chama-os à fé e que eles saibam que a evidência da verdadeira conversão é a contínua obra de santificação. Essa é a evidência. Tanto para dizer e tão pouco tempo. E já vos tomei muito tempo, mas não me arrependo. Vocês precisam disto. Vamos falar de missões. Vamos falar do ID. Vamos falar disso. Mas como a minha mulher gosta de dizer, que parte do ir não percebeste? O quanto isto tem que ser explicado. Oro para que o Espírito Santo desça neste lugar e honre o Cristo. Obrigado por ouvir esse sermão. É o que eu oro. Deus vos abençoe. Amém. Obrigado pelo seu like. Deixe um coração escrito. Deus abençoe de volta nos comentários. Crie o hábito bom de sempre abençoar de volta aqueles que de alguma forma direta ou indireta vos abençoa também.